oportunidade, pela confiabilidade. Aleluia. Vamos lá em livro de Samuel, por gentileza. Quem pudesse colocar de pé, em referente à palavra que não é minha, mas do Senhor Jesus. Livro de 1 Samuel 16, 10, 11 e o 12. E, aleluia, e o 13. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos estar lendo 10, 11 e 12, que diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Aleluia. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou-lhe Samuel a Jessé: Acabaram-se os seus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa, Aravachúria, até que ele venha. Vamos 12. Então mandou chamá-lo e fê-los entrar. Eita, e era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu fiz aqui algumas anotações, mas a gente estuda, mas é o Senhor que faz, né? Então, às vezes, não vai precisar ler isso aqui, não, porque é o Espírito Santo que vai conduzir. Irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido, a qual muitos conhecem, 1 Samuel 15, a qual, primeiramente, o Senhor, onde tudo começou, onde o Senhor manda Samuel, primeiramente, ungir Saul rei sobre o seu povo. E no momento em que, aleluia, Samuel unge Saul, o Senhor ele vai dar uma ordem, louvado seja Deus, para Saul, dizendo a Saul o seguinte: olha, Saul, vai até os amalequitas, o povo inimigo de Deus, e quando você chegar naquela cidade, terra, você vai destruir tudo que tem lá. Por quê? Porque quando o meu povo de Israel, eles subiam, eles voltaram do Egito, o exército inimigo, os amalequitas, eles se colocaram no caminho para atrapalhar, aleluia, os meus filhos de prosseguir, de continuar. Então é o seguinte, louvado seja Deus, você vai, ó Saul, lá, mas você vai naquela cidade, você vai destruir todas as coisas que tem lá. Não traga contigo nada, não poupes nada, destrói crianças até os adultos. Ô Espírito Santo, a Bíblia diz que Saul, ele vai preparar uns homens, ele vai fazer uma reunião e ele vai preparar uma emboscada à terra, aleluia, contra o exército inimigo. E quando Saul, ele vai diretamente atacar o exército inimigo, havia um povo que estava no meio, um povo que não tinha nada a ver com aquela guerra, o povo que não tinha nada a ver com aquela situação. E esse povo, a qual estava no meio, aleluia, o Senhor, aleluia, através de Saul vai dizer: ó, sai do meio, porque a nossa guerra não é com você, tem guerra que não é tua, e muitas das vezes você quer entrar, existe esse tipo de situação que não é para você entrar, que não é para você estar, e você quer estar. Ó, Espírito Santo, quando Saul fala para eles saírem da frente, eles rapidamente vão sair. Por quê, igreja? Porque, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, os amalequitas, Reminaraçaio, eles eram um povo, aleluia, que fazia pessoas inocentes chorar. Então, tudo aquilo que te faz chorar, o Senhor tira. Tudo aquilo que atrapalha a tua caminhada, é preciso o Senhor tirar. E muitas das vezes, o Senhor tira, você tenta entender, procurar e dizer o porquê de certas coisas. Se Deus está fazendo, é porque Ele sabe o porquê está fazendo. Eu costumo dizer, igreja, que o Senhor, Ele vê o que você não vê. O Senhor, Ele ouve o que você não ouve. Então, antes de te ferir, antes de te fazer chorar, o Senhor, Ele vai tirar. Ele vai afastar. E muitas das vezes,
vezes, oh glória, com raiz e tudo, oh Espírito Santo, aleluia. E quando, aleluia, Saul ele chega àquela cidade, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, bendito és, Senhor. Estou meio gripada, garganta, não tem que ir, mas isso não vai me impedir. Não, precisa de água não. Minha garganta, acordei assim. É uma guerra, mas eu estou ligada aqui. Eu acordei assim. Aleluia. Então, quando, aleluia, Saul ele vai atacar aquela cidade, a cidade do inimigo, que é os amalequitas, quando ele chega lá, o que acontece? Aleluia, ele acaba com tudo, ele destrói tudo. Tudo que aos olhos dele parecia ruim, que não prestava, ele destruía. Mas tudo aquilo que aos olhos dele, aleluia, parecia ser bom, ele trazia com ele. Nem tudo que pra gente é bom, pra Deus é bom. Nem tudo que pra gente parece ser agradável, pra Deus é agradável. Ô Espírito Santo, a ordem é vai, e muitas das vezes a gente não quer ir. A ordem é faz, e muitas das vezes a gente não quer fazer. A ordem é acaba, e muitas vezes a gente não quer acabar. Seja um relacionamento, seja uma amizade, ou o Espírito Santo de Deus. Saul chega lá, ele vai destruir, mas as coisas valem... Eita, meu Deus do céu, ele vai trazer com ele. Para de trazer para perto quem Deus já tirou, terra. Reminar a show, reminar a saio. Para de trazer para perto aquilo que Deus viu, que vai te atrapalhar na tua caminhada, terra. Seja um relacionamento, seja uma amizade. Deus, ele sabe o que está fazendo. Então Saul, ele chegou na cidade, ele trouxe com ele as coisas valiosas. Aleluia. Aquilo que para ele é de valor, ele trouxe. Oh, o Espírito Santo, além dele poupar a vida do rei, eu ainda vou entrar aí em Samuel, só estou contando aqui para você entender o porquê o reinado foi tirado da mão dele. Sabe por quê? Porque se você não faz, Deus vai levantar quem faz. Oh, Espírito Santo, porque foi assim, Saul não fez, foi preciso de eu levantar Davi. Calma aí que eu ainda vou entrar nesse mistério aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Então Saul, ele traz as coisas valiosas. Aí o Senhor vai virar diante de Samuel, terra, e vai dizer: olha, eu estou muito arrependido de constituir Saul como rei, porque ele deixou de executar as minhas ordens, ele deixou de fazer o que eu mandei ele fazer. Ah, meu Deus do céu, nós temos mania de fazer o que a gente quer, mandar núbia, sépia, e não fazer o que Deus quer. A gente não se manda não, terra. Tem um que governa a minha vida e a tua vida, terra. Às vezes achamos que a gente é dono do nosso próprio nariz. Não, não, não. O autor da vida, que é o Senhor, ele é que nos manda. Ele, aleluia, que comanda a minha vida e a sua. Louvado seja Deus. E o Senhor vai dizer para Samuel: eu estou muito triste, eu estou triste de verdade com a atitude de Saul. Eu confiei o meu povo na mão dele. Eu confiei que ele ia obedecer, aleluia, a minha palavra. Mas ele fez totalmente o contrário do que eu mandei. Samuel, no momento, ele vai ficar triste, porque Samuel, ele era bem próximo de Saul. Aleluia, eles tinham uma amizade bem, aleluia, como de um irmão mesmo. Aleluia. Então Samuel, ele vai orar, minha irmã, ao Senhor, para saber o que o Senhor iria falar para Saul, né? Porque antes da gente chegar aqui, de eu falar da palavra, a gente primeiro tem que saber o que o Senhor quer falar. Samuel não podia ir lá chegar e falar com as palavras dele. Ele tinha que primeiro pedir direção do alto céu para falar o que Deus ordenaria ali ele falar. Então ele vai primeiramente orar. Eita, manto de quebe narasai. E muitas das vezes a gente toma atitude sem orar. A gente abre a boca para falar, aleluia, sem orar. Tem que pedir discernimento, porque eu costumo dizer, irmã, o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. Louvado seja Deus. Então ele vai orar, aleluia, vai madrugar, porque ele gostava de Saul, então ele ficou muito triste. E o Senhor vai falar com ele, ele vai de encontro à procura de Saul. Quando ele chega diante de Saul, igreja, aleluia, Saul vai diante dele e vai dizer assim: Samuel, bendito seja você. Bendito seja você que é do Senhor. Meu Deus do céu. Bendito, sabe por quê?
eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer. A cara de pau de Saul. A cara de pau de Saul. Aí Samuel vai dizer, então por que eu estou escutando um mugido de boi? DK, mandou, Dequebe, saio. Por que eu estou escutando barulho de vaca? Ah, mas foi o povo que trouxe com ele. Samuel vai dizer, mas o Senhor te colocou como cabeça. Tem gente que não vê tem gente que ao invés de influenciar, está sendo influenciado. Túbia, sépia, na candará. Porque o Senhor colocou Saul como cabeça. Não veio dele governar o povo. Meu Deus, o povo que começou a governar ele. Ô, Espírito Santo, mas calma aí. Mas o Senhor comandou você conduzir o povo. Ah, mas sabe como é que é, né? O povo, eles tomaram conselho e a gente trouxe com ele. Queria culpar alguém. Para de colocar a culpa em alguém, sendo que muitas das vezes a culpa está em você. As pessoas têm mania de culpar o outro e ele mesmo nunca é culpado de nada. Porque Saul, ele queria jogar a culpa pro povo. E ele? Não. Tenha consciência. Aleluia. É o seguinte, Saul, o Senhor tirou o reinado das suas mãos pela sua desobediência, porque Samuel era amigo de Saul. Porque eu sempre costumo dizer aqui, irmãos, que é amigo, ele não vai falar o que você quer ouvir. Ele vai falar o que você precisa ouvir para você aprender. Ele vai te corrigir onde está errado. Louvado seja Deus. Aleluia! Hoje em dia vivemos um tempo em que o povo quer ouvir o que eles querem. Eles querem ouvir palavrinha que massageia o seu ego. Eles querem ouvir palavrinha, aleluia, que lhe satisfaz a sua carne. Mas eles não querem ouvir a verdade. Porque tem lugares aí, terra de comandar a saio, que liderança, pastores, eles só querem falar para a igreja o que eles querem ouvir. Toma chave de carro, toma chave de casa, terra. Mas ninguém quer falar, se conserta, desce, se posiciona. Não é assim que Deus te quer, terra. São poucos lugares. Eu louvo a Deus que, graças a Deus, que aqui tem palavra. Aqui o povo vive a verdade. Não é igual a alguns lugares que é de mentira. É tudo barganha, arábia, show. É tudo ladainha, na arábia, show, de candarébia. Oh, Espírito Santo. Então a presença ali já sai de Saul. Mas sabe o que eu acho lindo em Saul, varoa? É que a presença sai dele. Mas ele continuou buscando terra. Tem gente que muitas das vezes o cenário não está do jeito que ele quer, as coisas não estão da maneira, da forma que ele quer e quer logo chutar o balde. Ei, Saul perdeu a presença, terra. Sem a presença nós não somos nada. É a presença que me mantém de pé. É a presença que te mantém de pé. Aleluia. É aí que ele pede o reinado. Agora a gente vai entrar na palavra. Claro que a gente já está no texto, mas você precisa entender. Aleluia. Aleluia, porque ele perdeu o reinado pela desobediência dele. Aí aqui o Senhor vai dizer, disse 16, o Senhor Samuel, vou ler devagar para vocês entenderem, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reina sobre Israel? Enche o teu chifre, ou seja, enche o teu vaso e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Até quando tu vai ficar chorando? Até quando você vai ficar questionando o que passou? O que passou, passou. Eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Até quando você vai ficar no relacionamento que o céu não quebra a tua vida? Até quando você vai manter por perto a qual Deus te atirou? Oh, Espírito Santo, eu conjecturo aqui Deus dizendo, Samuel, chega de chorar. Para. É momento de prosseguir. É momento de continuar. O que ficou, ficou. Avante para aquilo que está à tua frente, Samuel. Porque Samuel, claro, como todos aqui, todo mundo tem sentimento, né? E ele gostava de Saul. Mas não tem como ele viver preso mais naquilo, no passado. Deus já tirou o reinado, tirou e acabou. Quando Deus tira, só Deus pode tirar, só Deus pode dar, só Deus pode fazer. Só Deus pode mudar a terra. Só Deus pode decretar, remandar a show, dequebinar a saio. Até quando você vai ficar chorando? Tem gente que está chorando até hoje por algo de passado, que já passou muito tempo. Tem gente que quer viver o novo, por ficar preso no passado, está impedindo até você de prosseguir adiante.
o Espírito Santo de Deus. Aí você vai dizer, até quando? Aí ele, sabe o que eu acho lindo, Isabelle? Sabe o que eu acho lindo? Que o Senhor vai dizer assim, ó, enche o teu vaso de azeite, vai, primeiramente ele manda ele ir. E muitas das vezes nós não queremos ir. Aí ele fala, enche o teu vaso de azeite e bem. Quem encher um vaso de azeite? Não é se encher do seu eu. Não é se encher do teu orgulho. De calavá, chorecanda, rápia. Não é se encher do eu acho, do achismo. Não, não, não. Se encher da presença. É se encher do Espírito Santo de Deus. Samuel, olha, vai se encher. Vai se encher. Então, eu conjectura aqui. Vai se encher aonde? De repente Deus mandou ele se encher no culto, na consagração. Mandou se encher no monte, na vigília, na mini vigília. Aqui não está aonde ele mandou encher, só mandou ele se encher. Se encher e vem. Quando você estiver cheio, ô Samuel, você volta. Não tem como a gente ir em tal lugar vazio. O que você vai apresentar para alguém vazio? Não vai apresentar nada, terra, de como andar a saio. Ô, louvado seja Deus, vai se encher bem. Então, quando Samuel, ele vem, aleluia, glória a Deus, o Senhor vai falar, aleluia, já vem cheio, tá? Ele vai vazio, mas ele volta cheio, porque ele foi se encher da presença. Aí ele volta. Agora é o seguinte, agora você se encheu, agora você vai diante de uma missão. Você vai diante de um homem, a casa de um homem, por nome de Jessé. Porque lá, há alguém nos filhos dele, quem eu escolhi. Aí sabe o que eu acho lindo, Isabelle, Grace? Sabe o que eu acho lindo? Que Samuel, ele disse, Senhor, como eu vou? Como eu vou? Como eu vou, minha irmã? Se Saul souber, vai me matar. Mas sabe o que eu acho lindo? Como eu vou? Não sei como tu vai. Não sei se tu vai de trem. Ih, mandará show. Eu não sei se tu vai de ônibus. Não sei se tu vai de Uber, de moto-Uber, de avião. Não sei se tu vai de cavalo. Mas vai. Se ele mandou tu ir, tu vai. Se ele mandou tu ir, é porque ele te garante. Se ele mandou tu ir, porque antes de tu ir, ele foi na frente. Ele foi na frente, ele preparou o ambiente, ele preparou o cenário, terra, mandou recandarábia. Porque aqui, meus irmãos, sabe o que acontece? Aqui Samuel demonstrou um pouco de medo. E muitas das vezes existe situação na nossa vida que bate medo, bate uma preocupação, terra, de candarébia, remunci, candaramanas. Quem nunca sentiu medo? Quem nunca sentiu preocupação? Saul souber, ele vai me matará. Para de ficar se preocupando, aleluia, o que as pessoas pensam ao teu respeito. Para de ficar se preocupando do que eles acham, o que eles acham, o que eles pensam. Isso é problema deles. Você tem que se importar com o que o céu pensa ao teu respeito. Oh, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Aqui Samuel estava preocupado qual seria a reação de Saul ao ver ele indo ungir outro. Louvado seja Deus. Se Deus mandou ele ir, é porque Deus acreditava e acredita na capacidade dele. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que ele vai, mas antes dele ir, aleluia, ele vai levar com ele, o Senhor mandou ele levar com ele um bezerro. Para o quê? Para um sacrifício, para apresentar um sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque caso Saul viesse até ele perguntar, ele ia falar, ó, eu vim levantar, fazer um sacrifício ao Senhor. Mas quando Samuel, ele chega a Belém, né? Aleluia, ele vai dar de cara com os anciãos daquela cidade, que vão diante dele e vão perguntar, é de paz a sua vinda aqui? É de paz? Ele vai dizer, sim, é de paz. Eu vim oferecer sacrifício ao Senhor. Mas o Senhor fala para Samuel, quando você chegar, aleluia, até a casa de Jessé, você convidará Jessé e os seus filhos para o sacrifício. Louvado seja o nome de Deus.
Aleluia. Para de levar em lugares quem Deus não mandou você levar. Para de colocar dentro da tua casa, Deus não mandou, quem Deus não mandou você colocar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A tua casa é um lugar de intimidade, terra. Oh, Espírito Santo, entre você e Deus, não é qualquer um que pode entrar dentro da tua casa. Só é aqueles a quem o Espírito Santo de Deus designar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Arava, achou. Aí ele convida Jessé para o sacrifício. É onde eu vou entrar aqui, terra. Aleluia. Quando ele chega em Belém e entra na casa de Jessé, e ele vai dar de cara. Samuel com quem? Com Eliabe. Aí o Senhor vai dizer: ah, Jesus. Certamente, quando ele entra na casa de Jessé, ele vai dar de cara com Eliabe. Aí ele vai pensar: é esse que o Senhor escolheu. É esse. Bem bonitinho, boa estatura, boa aparência, reminara show, cabelo cortadinho, conjectura eu assim, barbinha feita, rava show, um tênisinho de marca, de canto, minaraxé, naraçai. Aí o Senhor vai falar: Samuel, 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 não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu, o Senhor, tenho rejeitado terra, porque o Senhor não vê como o homem vê. Oh, Espírito Santo de Deus, o homem vê o exterior, porém eu, Senhor, vejo o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Senhor, nem a este eu escolhi, o Senhor escolheu. Meu Deus do céu. Então ele fez passar mais um dos seus filhos, Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. E o Senhor disse: aleluia. Porém disse Samuel: o Senhor não escolheu nenhum deste. Aí Samuel vai perguntar: não tem aqui, Ravachu, tu não tem mais filho, vamos dizer assim, forma que você entenda, tem o mais novo. Ele está cuidando da ovelha. Sabe o que eu costumo dizer, pastora Cláudia e pastor André? Sabe o que eu acho lindo nessa palavra? É que Deus, ele pega um pastor esquecido na Arábia Show e faz dele líderes e líderes abençoados. Aonde Davi estava? No pátio, cuidando de ovelha. Eu creio que ele estava, minha irmã, por trás dos bastidores, terra. Narachou, decandarebe, achuricandaramanássia. Ah, manda chamar, manda chamar. Sabe por que eu acho lindo, ô Bia? É Bia, né? Uma Bia. Igreja, sabe o que eu acho lindo? O pai, ele esqueceu do filho. O próprio pai esqueceu do filho. Mas Deus não. Deus não se esqueceu de você. Deus não esqueceu da promessa que Ele te fez, terra. A promessa do Senhor ainda está de pé, na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais. Aí Jessé vai dizer: tem. Mais novo não está aqui não. Aí Samuel disse: manda chamar, sabe por quê? Porque ninguém vai sentar na mesa até que ele venha. Quando manda buscar Davi, vem ele, ruivo, novo, imaturo. Ah, você fala: é esse que eu escolhi. Sabe quem Deus escolheu, pastor André? É quem ninguém dá nada. Sabe quem Deus escolheu, igreja? Sabe quem Deus escolheu? É alguém que muitos olham e duvida da capacidade. Rubi achou de Candaramandara saio. Sabe quem Deus escolheu, terra? É aquele que muitas das vezes é esquecido pelo Senhor da casa. Sai, mas não esquecido por Deus. Você pode até estar esquecido pelo homem, mas o meu Deus não se esquece de você nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando Davi chega, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, eu falo: é esse que eu escolhi.
É você mesmo que Deus escolheu. E ali Samuel ungiu ele no meio dos irmãos dele. É dentro da tua casa. É dentro da tua casa que Deus te escolheu, no meio dos teus irmãos, daqueles que te criticam, Nachou, Dequépia. Dentro da tua casa, no meio dos teus irmãos, daqueles que te julgam, Nachou, Dequépia. Dentro dos teus irmãos, aquele que olha para você e vê você um nada. É no meio deles que Deus vai te ungir. Não para mostrar que Deus é Deus na tua vida. É para mostrar que você tem valor para Deus. É para mostrar que Deus ainda faz. Louvado seja o nome do Senhor, terra de mistério. E foi aonde o Senhor aqui, ele ungiu Davi. Deus, ele não unge cabeça errada, pastor André, pastora Cláudia, ou Espírito Santo. O homem hoje em dia aí fora, eles estão ungindo quem eles querem, tudo fora da direção de Deus. Eles estão ungindo pelo dízimo alto, alachou de calamandara saio. Eles estão ungindo pela vida financeira boa que as pessoas têm. Estão ungindo, estão levantando rápido. Tu vê aí fora o povo levantando até parentes, terra. Que adianta ser levantado pelo homem e ser reprovado por Deus? Sabe por quê? Nem tudo. Que a terra aplaude. O céu, ele aprova. Naramandorequépia. Tem muitos que querem ter fama. Tem muitos que querem status. Tem muitos que querem nome, foto em cartaz. Aí Deus desce aqui. O que adianta ter nome em cartaz? Ter fama? Haravachou de Québia. Ter status e não ter o nome escrito no livro da vida. De isso nada adianta, terra. Espírito da minha alma. Deus exaltado, justo e fiel. Aleluia! Deus te escolheu para um grande propósito aqui na terra, aleluia! Sabe por quê? Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, terra! Se ele te escolheu, se ele te chamou, é porque ele acredita na tua capacidade de vencer. Alabachou de Candaramanara saiu. Espírito Santo, e é aonde a presença sai de Saul, e aonde um espírito de tormento, um espírito maligno, terra, a presença já saiu de Saul. Aí sabe o que eu entendo? Jesus tem lugares, tem pessoas que a presença já saiu há muito tempo. Deus já não está ali mais, terra, Aravachou de Candarábia, porque Saul, ele perde a presença, perca tudo, mas não perca a presença, perca tudo, mas não perca a essência que o Espírito Santo de Deus colocou dentro de você. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E Saul, ele passa a ser tormentado por um espírito ruim. Sabe por quê, Isabelle? Espírito Santo. Sabe por quê, Davi? Hoje em dia aí fora tem muitos brincando dentro da casa de Deus, terra. General de batalha, Rebia Show, de Canda, Rebia Shuri, Canda, Ramanassa, e acha que Deus não está vendo. Mas vocês entendem aqui, aleluia, que foi o próprio Senhor que permitiu um espírito ruim ser colocado sobre a vida de Saul. Tem muita gente aí que dentro da casa que está com um espírito estranho, terra. Não foi o inimigo que colocou. Foi o próprio Deus, porque está brincando dentro da casa de Deus com as coisas santas. Porque estão tocando nas coisas de Deus de qualquer maneira. Lembra de Uzá? Uzá, ele tocou, ele foi morto, ele tocou de qualquer maneira. Na show de Candarábia. E hoje em dia está assim. Tem gente que hoje em dia, irmã, não estou julgando não, porque a gente sabe que a gente está aqui, mas a gente está apto também a cair. Mas tem gente que sabe por quê, muitas vezes o espírito atormentado, que tu via pregar a palavra, tu via tá desse jeito. Sabe por quê? Porque brincou de ir na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Porque fez da casa do Senhor
o que eles queriam. Vamos dizer que fez da casa do Senhor um spa. Vamos dizer assim, conjecturando, para vocês entenderem. E é interessante, sabe o que eu acho interessante, Isabelle? Que quando o Espírito se apoderou, igreja, de Saul, aleluia, precisaria de alguém que soubesse tocar a harpa. Aí eles lembraram de Davi. Tu entende que Davi foi lembrado mais uma vez. E precisava de alguém para tocar a harpa, porque quando tocava a harpa, o espírito saía de Saul. E quando parava, o espírito voltava. E é através do ministério de louvor que quando vocês tocam, Reminarachou, que vidas são alcançadas a terra. Porque vocês não tocam de qualquer jeito. Igual alguns tocam, Núbia, Shebe, Narassai. Vocês tocam com verdade. Vocês tocam com sinceridade, terra. Oh, Espírito Santo de Deus. É por isso que quando vocês tocam, vocês são um instrumento sendo usado por Deus. Aleluia. Que vidas são alcançadas. É por isso que quando vocês tocam, aleluia, glória a Deus, muitos não saem da mesma maneira. Aleluia, glória a Deus, porque vocês têm tocado igual um Davi toca da vida. Aleluia, glória a Deus. Davi, ele andava, ele era um cara sincero. Então aqui a gente vai falar estou falando sobre julgamento, sobre escolhas, que muitas das vezes, nas escolhas também, muitas pessoas somos julgados muitas das vezes por aqueles que muitas das vezes nem conhecem a nossa história. Não julga porque ouviu falar, não julga porque fulano falou isso e aquilo. Mas o Senhor, ele não nos julga da maneira que as pessoas nos julgam, não. Louvado seja Deus. O Senhor, ele nos vê, ele não nos vê como o mundo nos vê, não. Sabe por quê? A sociedade, eles te olham, pode te olhar com um olhar de desprezo, mas Deus, ele te olha com um olhar de amor. Deus, ele te olha com um olhar de bondade, terra. Deus, ele te olha com um olhar de misericórdia. Deus viu bondade em Davi. Deus viu bondade em você. Deus viu sinceridade em mim. Deus viu sinceridade em você, assim como viu Davi. Aleluia, porque tem gente que é bonitinha até por fora, mas por dentro é ruim, é estragado, é contaminado. O que adianta estar com uma veste bonita, mandou, de quebinarassaio, mas por dentro está com mau pensamento. Por dentro não libera perdão, por dentro guarda ressentimento, por dentro guarda ódio. É impossível Deus, aleluia, achar escolher alguém assim dessa maneira. Deus está em busca daqueles, aleluia, que estão de sinceridade dentro da casa dele, dentro da casa dele. E assim foi Davi. Deus, ele viu em Davi algo, o que ninguém viu. Deus, ele viu em você algo que ninguém viu. O que eu costumo dizer, minha irmã, sabe por quê? O homem, ele julga a aparência, mas Deus não. Porque talvez você pode ter chegado aqui até sorrindo, com uma boa aparência, mas Deus sabe por dentro. Mas Deus vê o seu secreto, o quanto tu chora, o quanto muitas das vezes você fala assim, eu não vou conseguir. Aí ele fala para você, tu vai conseguir. E muitas das vezes se sentimos incapazes. E Deus hoje não quer que você se sinta mais incapaz. Porque é Ele que capacita. Deus, ele não está em busca de pessoas perfeitas. Ele está em busca de pessoas que estão dispostas a fazer a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele não está preocupado com uma roupa que tu veste de marca. Eu só estou conjecturando para vocês entenderem. Deus não está preocupado com um salto de escapã que você veste. Porque eu vou falar, irmãos, tem ministério aí que você vai que tem irmã competindo com irmã. Dia de festividade, então, meu irmão, te calavácia, reminara show, de candarébia, naio, québia. Eu conjecturo só Deus olhando, só tem boniteza. Mas por dentro, nem me agrada. Aparência? Olha que eu escrevi uns mistérios aqui, mas nem estou nisso aqui. Nem estou nisso aqui, aparência. Aí fora os padrões do mundo, Deus, ele te vê mais do que isso. Ele não vê em você uma estatura física.
Ele não vê em você, ele não olha para você porque você é magrinho, não estou gostando de ninguém, se você é fortinho. Não. Ele vê em você algo muito além do que você se vê. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu lembro algo aqui muito importante. Sabe o que? Sobre julgamentos. Quantas vezes, tu na palavra, pessoas vieram até a nós e falavam assim, o que você viu lá na Igreja Batista? Aí dá vontade de responder o que não vi aqui. Dá vontade de responder o que não vi aqui, porque a pessoa tem mania de julgar pela aparência. Ah, mas lá... mas lá não tem o mover. Mas lá tem a presença do Espírito Santo. Lá tem um povo que faz a diferença. Muitas das vezes eu vou diante de algumas irmãs, que elas ainda vão lá e falam, irmã, vamos lá na igreja. Vamos lá na igreja. Você vai gostar. Sabe o que eu achei aqui lindo, pastora? Sabe o que eu achei lindo nessa igreja? Eu sou uma pessoa que eu não bajulo ninguém. Quem me conhece vê que eu sou tranquila, eu sou de bajular. Eu não olho por aquilo que as pessoas falam. Eu olho por aquilo que Deus pensa. Mas sabe o que eu acho lindo? Que quando a gente chegou aqui, a gente foi bem acolhida, bem abraçada. E hoje você não vê em alguns lugares isso. Você não vê. A gente chegou aqui, né, Carmen? A gente viu o amor da igreja. Hoje em dia tem igreja que tu vai, eles te olham dos pés à cabeça. Tem igreja que tu vai. Claro que a maior oportunidade é a gente estar na casa. Eles escolhem até a dedo quem vai sentar no púlpito. Porque Davi, ele não estava com o nome em cartaz quando Deus viu ele, Bia. Davi, ele não estava com foto em banner quando Deus viu ele, Bia. Davi, igreja, ele não estava sentado na cadeira em cima do altar quando Deus viu ele. Davi, ele estava no lugar onde muitas das vezes não querem estar. Ele estava cuidando de ovelha de seus pais. Ele estava em um lugar onde o homem não chegava, mas Deus enxergava. Aleluia. Ele estava em um lugar onde o homem não via, mas Deus via, mas Deus viu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, assim, é muito bom quando você chega em um ambiente e você se sente acolhido, abraçado. Aí estou eu no mercado, ainda estou na palavra, pastora. Aí encontro uma irmã, Pai do Senhor, onde você está? Falei, a gente está na igreja lá em Copa, é um Batista, Amor e Fé. Vai lá, é uma bênção. Aí eu para ela, irmã, vai lá. Sabe por quê? Eles não te julgam pela tua aparência. Aí ela começou a olhar para a roupa dela. Falei, calma, irmã, eu não estou falando da tua roupa. Eu não estou falando da tua roupa, calma. Ela começou a olhar para a roupa dela, porque era da igreja, tá? Com um bermudinho, cada um com seu cada um, com a blusa. Aí ela ficou olhando assim, não, mas eu tô assim. Falei, não, irmã, pelo amor de Deus, não interpreta desse jeito. O que eu estou falando é que quando você chega lá, você é abraçada, você é acolhida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as igrejas para lá são tudo igrejas que gostam de julgar as pessoas. E graças a Deus a gente chama uma igreja a qual a gente está se sentindo bem. A qual a gente está vendo Deus. Porque depois que a gente veio para cá, não que as lutas vão cessar, que vão continuar, muitas coisas mudaram. A gente mudou até a nossa forma de pensar, as nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez eu falei com a Carmen que antes de nós virmos para cá, ainda estou na palavra sobre aparência, sobre julgamento. Aleluia, nós éramos uma pessoa que só buscava em todos os lugares, era de buscar e nunca parava em casa. Porque a gente, muitas vezes, precisamos ter tempo para a família. E depois que a gente encontramos esse ministério acolhedor, esse ministério abraçador que abraça,
aleluia, que ama de verdade, que não vive de mentira, igual a uns aí fora, que vive de aparência de mentira, que veste roupa de crente, que anda com a Bíblia, mas joga o irmão para fora da igreja. Reminara show, dequebinara saio. Terra, eu aprendi a cada dia mais estar junto da minha família. Coisas que eu não fazia há muito tempo, que só buscava. E não tinha um tempo, eu estava vivendo de aparência, porque o que adianta muitas vezes você estar dentro da casa direto, e não cuidar da tua família, e não ter tempo para a tua família, porque o nosso ministério, ele começa primeiro dentro da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que nós viemos para cá, ô terra, graças a Deus, aleluia, que através do Espírito Santo de Deus, aleluia, como eu falo aqui, não sou de bajular ninguém, eu vou pelo que eu sinto através do Espírito Santo, com a pastora Cláudia, a sabedoria dela, aleluia, que o Senhor, o céu empresta, que é tudo aqui emprestado, nós hoje em dia temos ouvido mais, porque ultimamente nós íamos em ministério, pastora, aleluia, porque nós queríamos buscar, mas hoje os ministérios, não julgo quem é do manto, que eu também gosto, é só mover. É só roda, é tudo aparência, é só revelação. O povo vai, mas não quer compromisso com Deus. O povo vai, mas quer revelação. O povo vai, mas não quer se comprometer com a obra de Deus. Louvado seja Deus. E muitas das vezes nós íamos desse ministério. Hoje em dia, nós não vamos mais. Nós não vamos mais, porque tem lugar que Deus, eu entendo que tem lugar que Deus não me quer mais. E eu só estou indo aonde Deus me quer. Porque tem lugar que você vai, você entra de um jeito e sai da mesma maneira. Você vai muitas das vezes para receber uma palavra na show de Kebenaio. Tu sai de lá, meu Deus do céu, todo retalhado, de tanta retaliação, que muitas das vezes você pega em tal lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Deus, ele não nos olha como o mundo nos olha. Aleluia. Então você precisa entender nisso. Que Deus, ele viu em você um coração quebrantado, contrito, um coração sincero, um coração de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E vou falar para os irmãos, nós todos os dias nós somos levados a uma jornada que redefine como devemos enxergar o mundo ao nosso redor. Né? O mundo, ele nos enxerga como eles querem, mas Deus nos enxerga totalmente diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus escolheu Davi, Deus te escolheu como Davi para fazer a diferença dentro da tua casa, para fazer a diferença dentro do teu lar. Foi para isso que Deus te escolheu. E muitas das vezes existe, com certeza que tem. Existem pessoas que passam certa situação dentro do teu lar e fica se perguntando, Senhor, por que eu estou passando? É porque é você mesmo que Deus escolheu, irmão. Foi você que Deus escolheu e acabou. Deus, ele não unge cabeça errada não, terra. O homem que unge. O homem unge quem eles querem. Mas Deus não. E o azeite desceu sobre a vida de Davi. O azeite desceu na tua vida, sobre você e você acabou. Então para de questionar por que tu está passando. Porque Deus não te dá nada que você não suporta. Ele te dá aquilo que você somente suporta. Aleluia. Ele dá a cada um aquilo, a sua capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós venhamos dia após dia olhar as pessoas com olhar de amor, com olhar de misericórdia, assim como Deus nos olha. Porque aí fora, aleluia, até quem está na casa também tem mania de olhar o outro com olhar de nojo. Muitas das vezes passa perto de um morador de rua e olha com olhar de nojo. E muitas das vezes o Senhor, olha lá, o meu profeta da minha casa, alava show, alá missionária da minha casa. É assim que Deus olha. Aleluia. Comece a olhar a tua família com outros olhos, com os olhos espirituais. Eu não sei se a tua família não sei aqui a vida de cada um. Cada um se é do tráfico, não sei de onde é. Mas eu sei que assim como Deus te resgatou, Deus vai resgatar os seus através da sua vida. Mas para isso é preciso, aleluia, a gente seguir as ordenanças, viver de acordo com a vontade
do Senhor. É preciso eles ver Deus na nossa vida, porque muitas das vezes a gente ora por libertação de A, de B, quando na verdade nós precisamos ser libertos. Nós temos sempre algo na nossa vida que é preciso ser tirado. Aleluia, glória a Deus. Para Deus colocar algo a mais dele em nós. Para que eles venham ver Deus na nossa vida. Sabe por quê? Meu Deus, eu vou parar já. Sabe por quê? Tem gente que está dentro da casa de Deus. Eu conheço, mas não estou julgando. Na igreja é uma coisa, mas dentro da casa é outra. Na igreja fala em língua. Na igreja canta, prega, orava, chodecanda. Mas na casa xinga, fala palavrão. Comandar. O que tu é dentro da igreja, tu tem que ser aonde você for, irmão. Não tem isso não, terra. Aleluia, não tem isso não, é sobre aparência. Deus, ele não olha a tua aparência, ele olha o teu coração. Mas o Senhor, ele não é cardiologista, entenda isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não olha a aparência, eu já vou entregar aqui, tá? Ele olha o coração, mas não é porque Deus não olha a aparência que você vai andar de qualquer maneira. Não é porque Deus olha a aparência, Naio, Rebidu, Sicandarébia, que você muitas das vezes quer chegar dentro da casa com o peitinho quase do lado de fora. Quer chegar dentro da casa com a roupa marcando. Sim, Deus não olha a aparência, mas quem é do céu sabe o que vestir. Eu duvido você entrar dentro de um tribunal com um short. Não estou julgando a tua roupa, pelo amor de Deus. A gente que é do céu tem que saber como andar, tem que saber como se comportar. Do jeito que a gente é dentro da nossa casa, é o jeito que a gente tem que ser da igreja, tem que ser dentro da nossa casa. Porque não adianta ser de um jeito aqui e ser de outro jeito lá. Sendo que Deus nos conhece com o que nós somos aqui, o que nós somos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu duvido você entrar no tribunal de qualquer jeito. Eu duvido. Você que não entra com uma calça núbia, sépia, com uma blusa decente, não. Ah, mas Deus não olha a aparência. Sim, Deus olha o coração. Mas não é porque Deus não olha a aparência que você muitas das vezes, não estou falando que alguém tenha. Eu estou indo na palavra aqui. Tem que deixar de raspar um sovaco. Tem que deixar de usar um desodorante. Na show de Candarébia, irmão, sobre a aparência, sabe por quê? Nós somos o templo do Espírito Santo, terra. Nós somos o templo do Espírito Santo. A gente tem que se cuidar sim. Deus não olha a aparência, mas não é porque ele não olha que você vai andar de qualquer jeito. Não é porque ele não olha, irmão, eu estou conjecturando, eu confesso, eu vou parar. Que você não vai escovar um dente, não estou falando que alguém tem bafo aqui, não. Tenha discernimento, eu só estou conjecturando. Irmãos, perdão, eu só estou conjecturando aqui sobre a aparência. Porque existe a aparência por fora e existe a aparência por dentro. Que nem eu estou falando. Existe, que nem eu estou falando, tem pessoas que na aparência física, pastor, eu já vou entregar a oportunidade, parece até estar bem. Por fora e por dentro. Às vezes está sentindo uma dor, um mal-estar. É sobre a aparência, irmãos. Não é porque Deus não olha a aparência que você vai andar com mau cheiro. Deus, perdão. Mas eu estou falando... Gente, não, pelo amor de Deus, não estou batendo em ninguém, não. Eu sou toda a palavra, tá, pastor? Sobre a aparência. A gente tem que andar conforme o padrão de Deus. Porque tem gente que pensa que Deus não olha a aparência. Ah, então eu vou assim mesmo. E aí? O povo está achando que a casa de Deus é o quê? É bagunça para chegar de qualquer jeito? Não é não, gente. Quem é do céu tem que saber o que vestir. Não adianta tu estar de vestido dentro da casa, bem ataviadinho dentro da casa, e chegar lá fora e andar com um shortinho curto. Não estou julgando, cada um com seu cada um. Eu sei que Deus tem na minha vida, cada um sabe o que Deus tem. Eu sei o chamado que Deus tem comigo, cada um sabe. E chegar lá fora e tá com o shortinho até aqui. Irmãos, eu não estou julgando, eu não sou Deus, eu estou indo na palavra. Porque o que você mais vê fora, não estou julgando, não. Gente de outra igreja que eu fico assim. Hã? A pessoa tá tirando foto, postando a nudez, shortinho, daqui a pouco tá segurando nisso aqui. Esses dias eu fiquei, sabe, eu fiquei assim, Senhor, eu não aceito, sabe o quê?
A gente está aqui na terra, irmãos, lutando pela nossa salvação. A gente está enfrentando tanta coisa para continuar. E aqueles que muitas das vezes estão andando de qualquer jeito, daqui a pouco está no púlpito, gente. Está pregando a palavra. É sobre aparência. Tem muita gente que prega sobre família, mas a família está destruída. É muita gente que prega sobre casamento, pode estar no segundo e terceiro casamento. Que coisa é essa? Que negócio é esse? E ainda está pregando. Tem coisas que eu não aceito. Eu falo assim, eu não aceito. A gente está aqui renunciando à nossa vontade. Dia após dia a gente está aqui matando a nossa carne. E a gente vê esses certos tipos de situação. E muitas vezes eu estou falando do que eu vejo. Tanto não estou falando espiritual mesmo, irmão. Porque o mundo espiritual ele é real, ele não é brincadeira. E tem gente brincando. O diabo ele não brinca de ser diabo não, terra. Ele não brinca. E as pessoas estão com uma aparência brincando dentro da casa do Senhor. Ô Isabelle, eu fico assim, ó. Aí eu falo, Senhor, mas só porque fulano? Eu fico assim, tem alguma coisa de seu parente. Tá ali no altar. Que isso? Que isso, gente? Tem hora que eu falo, Senhor, volte logo. Volte logo, porque eu não aceito certos tipos de situação. Louvado, a Bíblia diz que nem tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tem coisas que os nossos olhos parecem bom, mas aos olhos de Deus não, terra. Ô Espírito Santo de Deus, Jesus está voltando, terra. Qualquer hora a trombeta toca, terra. E não é de qualquer maneira que ninguém vai subir, terra. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo da gente, dia após dia, limpar as nossas vestes. Porque todos nós precisamos, temos algo a ser tirado de dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele não habita em casa suja, em tempo sujo. Eita, terra de comandar assaio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não habita em casa suja. Ele habita numa casa limpa. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então deixa essa palavra. Eu vou falar que é uma reflexão para a nossa vida. Porque isso daqui é uma reflexão na minha vida, pastora. Sabe por quê? Eu vou entregar aqui. Mas olha aqui, vocês não vão rir que eu vou contar aqui, não. É só, tipo assim, a gente tem mania de olhar às vezes com olhos carnais, né, irmão Davi? Semana retrasada, pastora, eu fui num velório de uma vizinha. Aí eu tenho uma conhecida minha de muitos anos, né, Bia, que ela mora em outro lugar. Aí ela estava lá no enterro, aí eu falei assim, Senhor, ela emagreceu, não falei, entendeu? Emagreceu. Falei, aí também quero emagrecer. Calma aí, irmão, vocês vão entender. Falei, eu não estou ajudando ela, mas o que ela deve? Porque a gente olha assim, né, quando vê alguém emagrecendo, né? Escute isso aqui, eu estou na palavra, né, pastor? A gente vê alguém emagrecendo, falei, eu também quero emagrecer. Mas às vezes a pessoa está magra, gente. É porque muitas das vezes tem uma diabetes. É porque muitas das vezes está doente. A pessoa às vezes está magra, não é porque ela está passando fome, não. Porque às vezes tem pessoas que olham para o irmão, pensam que o irmão está magro, está passando a necessidade. Que nem a mesma coisa que é fortinho às vezes. Tem pessoas que às vezes olham para um irmão, né, irmã? Que o irmão cheinho, fortinho, e fala, tá grávida, porque o mundo tem essa mania, o linguarudo tem essa mania. Se tá magro, tá doente. Se tá gordo, tá grávido. Ô povo linguarudo, não sabe de nada. O povo é muito linguarudo. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu quero emagrecer. Aí depois eu estava conversando com a filha dela e ela falou assim, perdão, Deus. Madre, falei, tua mãe, minha mãe, ela é teimosa. Ela não tem coisas que ela não pode comer, porque ela tem diabetes. Aí eu falei, seu perdão. Não falei pro moço, eu falei que eu queria emagrecer. Falei, só queria emagrecer. É sobre aparência. Porque às vezes você julga uma pessoa que está magra, às vezes a pessoa está em depressão. Às vezes tem pessoas que às vezes, não quer sair para tal lugar, está triste. A gente não sabe o que a pessoa está passando. Mas às vezes o povo acha que julgar é mais fácil do que ajudar, do que estender a mão, do que abraçar, do que cuidar, do que colher, né? É sobre a aparência. Agora eu vou entregar a oportunidade aqui rapidamente.
Aí, gente, como eu também tenho passado assim os processos, mas dou glória a Deus, que tudo é no cuidado de Deus. Tem um filho abençoado. Tem 2 meses que ele aprontou. Mas eu falo para ele, existe o céu e o inferno. Eu falo para meus filhos, é você que vai escolher. E eu falo para ele, na nossa vida, existem só consequências. Se você colher o bem, plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Então é um menino que sempre trabalhou. Uma vez eu até mostrei aqui a foto. O menino inventa de fazer besteira e foi preso. E aí? Está preso. Mas está guardado por Deus. Deus, ele para não perder, ele guarda, tá? Para não perder, ele guarda. Às vezes tu questiona, fulano está preso, tá assim, Deus guarda. Mas fulano está assim, para não perder, ele trata. Aí tá lá guardado. Aí cheguei lá, Isabel, ô igreja, vou entregar, pastor, já acabei. Aí eu tô olhando os caras lá, com as blusas verdes lá dentro. Eu pensei que eles que era trabalhador, né? Igual um estima tem. Aí eu falei pro meu filho, falei, Jonathan, o nome dele é Jonathan. Jonathan, eu acho que vou querer trabalhar, igual aqueles homens trabalham aqui dentro. Claro, a gente é mãe, quer estar perto. Menino, daqui a pouco ele fala, mãe, eles estão trabalhando porque ele tá preso. Eu falei, então eu não quero trabalhar não, assim não. Olha, falei, ai Deus, perdão. Falei, perdão, Deus. Porque mais uma vez eu olhei pela aparência. Ele estava com a roupa de CIAP, limpando tudo. Eu falei, quero trabalhar assim. E quando ele falou, mãe, não, é porque eles pegaram mais anos. Aí eles têm que trabalhar lá. Eu falei, Deus, perdão, não quero trabalhar assim. Eu peço ao Senhor perdão, por quê? Porque eu julguei pela aparência. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa parar com isso. Então por isso que eu trouxe essa palavra, uma reflexão. Porque desde quando a irmã Jerusa ali me chamou, pode levantar já que eu já terminei, me chamou para trazer